Boa noite, povo de Deus. Saúde, paz e prosperidade, né? Graças a Deus que Ele está nos dando mais uma oportunidade nesta noite de estarmos aqui conversando, falando acerca da palavra do nosso Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, né? Bem-vindos aí para a nossa live desta noite, onde eu creio que Deus, Ele tem uma palavra especial para a nossa vida, em nome de Jesus, né? Que Deus abençoe você que está chegando, está entrando aí, né? Deus abençoe vocês. Hoje nós vamos falar algo aqui que Deus ministrou no meu coração nesta noite. Um texto muito simples, conhecido, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Vamos ler do verso 25 até o verso 34. Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34. Deus vai falar conosco nesta noite. Eu creio nisso, no nome de Jesus. Está escrito assim a palavra do nosso Deus. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos, que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Veja bem, queridos, texto aqui da palavra de Deus, né? Texto muito conhecido, né? Talvez seja um dos textos, um dos mais usados em pregações, em ministrações. No entanto, que ele é um texto muito conhecido. Mas o fato dele ser um texto muito conhecido não faz dele um texto menos importante. O fato dele ser um texto muito conhecido não faz dele um texto com menor significado dentro da palavra de Deus, porque a verdade é que esse texto, como todos os demais que está escrito na Bíblia, é a palavra de Deus, né? Mas eu, hoje, no meu espírito, falando com Deus, e o Espírito Santo me levou a esse texto para mim destacar algumas coisas com você nesta noite. Queridos, eu estava hoje refletindo, né, acerca da importância, né, da igreja na sociedade. O papel da igreja, ele é importantíssimo numa sociedade. Talvez muitos cristãos não tenham esse entendimento e muitas das vezes, verdade essa, muitas das vezes que a igreja também, ela talvez não tenha o devido reconhecimento que ela merece. Porque fato é que a igreja tem um papel importantíssimo numa sociedade, né? E esse texto, ele vai nos mostrar algo dentro desse sentido. O texto
fala que chegou ali uma mulher que há 18 anos ela sofria, há 12 anos, perdão, ela sofria de uma hemorragia, um sangramento que não cessava, que não parava, né? E o texto bíblico vai dizer que ela, ouvindo falar de Jesus, então ela foi e propôs no coração dela: olha, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. E a partir daí então, ela então agora inicia uma trajetória com o objetivo de tocar nas vestes de Jesus. É quando ela toca, então fica curada, e Jesus procura para ver quem tinha tocado. Os discípulos ainda questionou, dizendo: a multidão está apertando o Senhor, e o Senhor ainda pergunta quem está te tocando. Mas a mulher ali cai aos pés dele e confessa: ó, foi eu que toquei. E Jesus vira para aquela mulher e fala assim: minha filha, vá em paz, a sua fé te salvou. Mas é importante ressaltar que o texto também diz que esta mulher, devido àquela hemorragia, ela já havia gastado tudo o que tem, tratando com os médicos, e o problema, ao invés de melhorar, piorava. Isso aqui é interessante a gente fazer esta colocação. Quando o texto diz que ela gastou tudo o que tinha com os médicos, e ao invés de melhorar, piorava, isso não significa que os médicos eram ruins ou incompetentes e por aí vai. Isso apenas deixa claro que tem coisas que não é para o homem resolver. Isso apenas deixa claro que tem coisas que, por mais capacidade, que por mais conhecimento, que por mais experiência que tenha um médico, ele não vai conseguir resolver o problema da pessoa, porque tem coisas que só Deus pode fazer. Tem coisas que só o Senhor Jesus Cristo pode fazer. Então, isso, quando a Bíblia diz que essa mulher tinha gastado tudo que tinha com os médicos, e ao invés de melhorar, piorava, então a Bíblia não está dizendo que os médicos eram ruins, incompetentes, nada disso. Ela está simplesmente dizendo que tem coisas que não é para o homem resolver mesmo. E essa é a grande verdade. Tem coisas que o homem pode usar todas as suas habilidades, todo o seu conhecimento, todas as suas experiências, mas só Deus pode fazer, só Deus pode resolver determinadas situações. E eu digo isso já de início, seja na minha vida, seja na sua vida, você que está nos acompanhando nessa noite, tem coisas, meu querido e minha querida, que só Jesus pode fazer por você. Tem coisas que só Deus pode fazer por você. Tem coisas que só Deus pode fazer por nós. E nós que cremos em Deus, nós precisamos nos fortalecer dentro desta palavra, né? Então, o texto diz que a mulher tinha gastado tudo que tinha com os médicos, ao invés de melhorar, piorava. E quando ela ouviu falar de Jesus, então ela botou no coração que se ela tocasse nas vestes dele, ela seria curada. E o que ela faz e o que acontece na vida dela. Mas antes, querido, antes de meditar na questão de que a mulher tocou, de que a mulher foi curada, é importante darmos uma passada bem rápida no contexto histórico desse texto. Contexto histórico que envolve esse texto. Olhando pela lei judaica, né, uma mulher que tivesse no estado que estava essa mulher, com hemorragia, ela não poderia estar ali no meio da sociedade, ela não podia estar no convívio social. Ela tinha que estar afastada do convívio social. Ela não podia participar dos cultos na sinagoga, se houvesse festa ali, ela não podia participar, e daí por diante. Ela tinha que ficar isolada, né? Então, tudo indica que esta mulher, durante esse período que ela estava com esse sangramento, ela estava isolada, né? Se era algo que durava cerca de 7 dias, obviamente, no 8º dia,
ela retornava, mas só que no caso dela, vence os 8 dias e o sangramento continua. Aí vai 15 dias, 20 dias, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Quando veio, já estava em 12 anos aquele sangramento e aquela mulher naquele estado, naquela situação. Aí eu fiquei meditando, refletindo sobre isso, acerca do estado emocional daquela mulher, acerca do estado psicológico daquela mulher, como aquela mulher ela estava provavelmente abalada, como aquela mulher estava provavelmente abatida emocionalmente por causa dessa situação. 12 anos, provavelmente, vivendo ali como que afastada do convívio das demais pessoas, porque a pessoa naquele estado era considerada impura. Então ela não podia vir para o convívio social. Aí eu fico imaginando, por exemplo, nós estamos há 2 meses, se eu não me engano, 2 meses, ou quase 2 meses, ou pouco mais de 2 meses, nesse isolamento social por causa dessa pandemia. E eu fiquei meditando nisso, eu fiquei meditando o quanto que a gente às vezes já fica aflito com isso. E olha que nós temos contato com a nossa família em casa, temos contato uns com os outros, que hoje temos o WhatsApp, fazemos chamada de vídeo, se quisermos, não é verdade? Através do Facebook, temos televisão para assistir, temos muitos meios, digamos assim, para ter esta situação, esse isolamento. Mas naquele tempo, essa mulher não tinha essas coisas. Ela não tinha esses benefícios, vou dizer assim. Então eu fiquei imaginando como que estava o estado emocional, o estado psicológico daquela mulher. E comparando com o estado das pessoas hoje. Muitas pessoas, a verdade é essa, já estão emocionalmente abaladas por ter que ficar isolado e etc. Embora seja algo necessário, mas fato também é que há pessoas que já estão abaladas emocionalmente por causa disso. Então, por aqui eu posso deduzir, entender o quanto aquela mulher provavelmente estava psicologicamente, emocionalmente, abalada por causa daquela situação. Porque às vezes a gente olha para uma pessoa que tem um problema físico e a gente se foca muitas vezes no problema físico. Mas pior do que a dor física, muitas das vezes, é a dor emocional. Pior do que o sofrimento físico, muitas vezes, é aquele que abrange o emocional, o psicológico de uma pessoa. É importante nos atentar para isso. Então eu posso dizer aqui que aquela mulher provavelmente ela estava abalada, ela estava triste, ela estava uma mulher talvez com autoestima lá embaixo. Por que com autoestima lá embaixo? Porque olha, tudo que tinha feito para poder resolver o problema daquela hemorragia, daquele sangramento, fracassou. Aos olhos humanos ali para ela não tinha praticamente mais nada a fazer que pudesse resolver aquela hemorragia que ela estava sofrendo. Então, obviamente, uma pessoa nesse estado, a autoestima estava lá embaixo. É como nós estamos vivendo nos últimos dias. Há muitas pessoas cuja autoestima está lá embaixo. Por quê? Porque enfrentando o isolamento social, e vamos ser realistas, faltando dinheiro para muitas coisas, as contas acumulando, dívidas aumentando e por aí vai. Isso obviamente tem abalado muitas pessoas, tem mexido com o emocional de muitas pessoas, e muitas pessoas estão com a autoestima lá embaixo por causa disso, Então aquela mulher estava emocionalmente abalada, aquela mulher estava psicologicamente abalada, aquela mulher estava provavelmente com sua autoestima lá embaixo. Mas a Bíblia diz que aquela mulher então naquele estado, a Bíblia diz que ela
ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Então, quando ela ouviu falar de Jesus, ela pensou, significa que ela propôs, assentou no coração dela: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Olha para você ver, é por isso que eu fiz aquele comentário no início dessa transmissão, dizendo que a igreja tem um papel fundamental na sociedade. Eu posso aqui dizer sem sombra de dúvida, é impossível pensar numa sociedade sarada, sadia, sem a participação da igreja. É impossível isso. É impossível isso. Porque quando a Bíblia diz que essa mulher ouviu falar de Jesus, e por ouvir falar de Jesus, então, veio aquele desejo, aquele propósito no coração dela de tocar nele, porque ela sabia que se ela tocasse nele, ela seria curada. Queridos, falar de Jesus hoje é o quê? Ouvir falar de Jesus hoje é ouvir o quê? É ouvir o Evangelho. É ouvir a palavra de Deus. Por exemplo, você que está me ouvindo nesta noite, você está ouvindo falar de Jesus. Então, falar de Jesus hoje é falar da Bíblia. Falar de Jesus hoje é falar do Evangelho. Falar de Jesus hoje é pegar a palavra de Deus e expor aquilo que Jesus é capaz e é poderoso para fazer. Isso é falar de Jesus. Agora, quando eu digo que a igreja tem um papel fundamental na sociedade, tem, querido. Quantas pessoas que era considerada pela medicina até com problemas mentais, problemas psiquiátricos até mesmo, depois que conheceu Jesus, quando ouviu falar de Jesus, hoje quem olha para essas pessoas nem acredita que essas pessoas tiveram problema psiquiátrico. Sabe por quê? Porque Jesus pode restaurar essa área da vida das pessoas. Quantas pessoas que chegou na igreja com autoestima lá embaixo, falando em morrer, falando em tirar a própria vida, falando em abandonar tudo, mas de repente ali ouviu a palavra de Deus, Deus tocou no coração desta pessoa, Deus manifestou-se na vida desta pessoa, e esta pessoa teve ali sua autoestima restaurada e começou a olhar a vida numa outra perspectiva, numa outra dimensão, e hoje está aí toda alegre, toda feliz, toda saudável, adorando, louvando, glorificando e servindo a Deus. Isso sem falar em muitas pessoas, porque as igrejas evangélicas está lotado de pessoas que foram ex-viciados, viciados em crack, cocaína, heroína, maconha e tantas outras drogas. Alguns já estavam em estado quase que terminável lá, não tinha esperança nenhuma mais. Alguns não tinham esperança nenhuma mais aos olhos humanos, mas Jesus, através da sua palavra, foi lá e resgatou essas pessoas, restaurou essas pessoas, libertou daquele vício maligno, e hoje muitas destas pessoas estão servindo a Deus. Muitos são pastores, são pastoras, são servos e servas de Deus que estão aí fazendo a diferença nesse mundo. Aí a boa pergunta é: quanto que o governo gastou para tirar essas pessoas de lá? Nada. Sabe por quê? Porque a igreja faz aquilo que Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. Eu tenho certeza que alguém está talvez nos acompanhando nesta noite, está dizendo assim: então por que se cobra dízimo? Ninguém cobra dízimo. A palavra de Deus diz que devemos ser dizimistas. Ninguém cobra dízimo de ninguém. Mas fato é que a igreja exerce o papel fundamental numa sociedade. Eu não consigo pensar numa sociedade sadia, sarada, estruturada e principalmente abençoada sem a participação da igreja. Essa mulher, naquele estado emocional abalado,
destruído por causa daqueles anos e mais anos ali separado do convívio social. E para piorar, com uma doença, com uma enfermidade que com certeza tornava ela a cada dia mais fraca, porque uma hemorragia de algumas horas a pessoa já fica fraca. Agora imagina 12 anos, gente. E aquela mulher praticamente com autoestima lá embaixo, de repente ouve falar de Jesus e a vida daquela mulher parece que dá um salto. É uma guinada de uma hora para outra. Aquela mulher parece que recebe uma força, parece que recebe uma energia diferente, uma determinação, recebe ali no seu coração uma certeza: não, ainda existe algo a ser feito, ainda existe uma solução, ainda existe uma saída. Aquela mulher recebe isso quando ela ouviu falar de Jesus. Isso nos dias de hoje. Aquilo, quando aquela mulher ouve falar de Jesus e gera nela essas reações, é o que a igreja tem feito com muita gente, pregando a palavra de Deus para muitas pessoas que estavam e estão sem perspectiva, sem motivação, autoestima lá embaixo, emocional abalado, psicológico abalado, mas quando ouve a palavra de Deus, essas pessoas são transformadas, essas pessoas são renovadas, essas pessoas são restauradas. E quero dizer uma coisa aqui nesta noite, nesse período que o país, que o mundo enfrenta, mas vou falar do nosso país, está enfrentando por causa dessa pandemia. Também é fundamental o papel da igreja. Também é fundamental a participação da igreja, porque as pessoas precisam do cuidado dos médicos, dos medicamentos, das instruções que estão sendo passadas através das secretarias, seja de saúde, seja estadual ou municipal. Mas também as pessoas precisam ouvir falar de Jesus. As pessoas precisam ouvir falar de Deus. As pessoas precisam também da palavra de Deus, até para gerar ânimo, para gerar motivação no coração dessas pessoas. Porque a palavra de Deus diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso que eu estou dizendo, que qualquer ação nossa acaba se tornando inútil se nós não confiarmos em Deus. Se não houver ali também um clamor pela participação e pelo agir de Deus em tal situação. A igreja tem um papel fundamental na sociedade. E principalmente após essa pandemia, a igreja terá uma missão. A igreja terá uma missão, sim, de trabalhar pessoas com emocional abalado, trabalhar pessoas com autoestima lá embaixo. Por quê? Por causa do reflexo da crise, porque não tem como esconder isso de ninguém. Depois da crise da saúde, aí vem os problemas financeiros, as dívidas e tudo mais, e isso abala, isso mexe com as pessoas. Aí vem o papel da igreja, com a palavra de fé, com uma palavra de esperança, mostrando para as pessoas que há um Deus no céu, que tudo pode, que tudo vê, que pode fazer todas as coisas. Então eu destaco isso aqui nesse início desta ministração. Eu não consigo pensar numa sociedade sadia, numa sociedade forte, numa sociedade sarada, numa sociedade abençoada, sem a participação da igreja. Porque a igreja tem um papel fundamental na sociedade. E todos precisam reconhecer isso. Aí o texto diz que quando a mulher ouviu falar de Jesus, aí algo acendeu no coração dela. Como eu disse aqui, quantas pessoas que estavam mortas praticamente nas drogas e tantas outras coisas, alcoolismo, como era o meu caso, mas quando ouvi a palavra de Deus, acendeu a esperança. É isso que a palavra de Deus traz para as pessoas. Em dias como o que nós estamos vivendo, muitas pessoas
estão sem esperança porque talvez perdeu o emprego. Estão sem esperança porque a fonte de renda que tinha cessou. Estão sem esperança porque estão vendo as contas se acumulando em casa, água, luz e etc. Ah, mas nesse período há um decreto que não se pode cortar água e luz, mas depois que passar esse período? Isso tudo mexe com a mente das pessoas. E a palavra de Deus, ela traz para as pessoas essa esperança, essa certeza de que ainda não é o fim, de que ainda há uma solução. Ainda há uma solução. Aí aquela mulher, ao ouvir falar de Jesus, porque é aí que o milagre acontece, aí é que a mudança começa, quando se ouve falar de Jesus, quando se ouve a palavra de Deus. Aí ao ouvir aquela palavra, ao ouvir falar de Jesus, aquilo gerou no coração dela uma certeza. Olha, então, se ele é poderoso mesmo, então se eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. De repente, aquela mulher ouviu alguém falando acerca dos milagres que Jesus fez. De repente, ela ouviu alguém falando, nossa, lá em Caná da Galileia, ele transformou a água em vinho e tal, e outros milagres que Jesus já havia feito. De repente, ela escutou alguém falando isso. E isso fez com que ela pensasse, olha, então, se ele transformou a água em vinho, se ele fez tal milagre, então significa que ele pode me curar também. Quer saber? Se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. É daí que sai a força para aquela mulher agora enfrentar a multidão. É daí que sai a força agora para aquela mulher correr risco ali, enfrentando aquela multidão para tocar em Jesus. Porque a palavra de Deus, ela traz ânimo, ela traz motivação. A palavra de Deus, ela gera perseverança no coração das pessoas. A palavra de Deus também, ela gera intrepidez no coração de uma pessoa. Aquela mulher agora, ainda que fraca fisicamente, porque estava sangrando há 12 anos, ainda que fraca emocionalmente, agora ela toma uma decisão: eu vou tocar nas vestes dele. Agora, como a gente sabe que nada na vida é fácil, então para aquela mulher não era diferente. Para tocar nas vestes de Jesus, ela tinha que transpor a multidão. Havia uma multidão ali em volta de Jesus. Jesus estava no meio de uma multidão. Para ela tocar em Jesus, ela tinha que adentrar pelo meio daquela multidão e tocar nele. É interessante lembrar que os próprios discípulos disseram, o texto diz isso, os próprios discípulos disseram para Jesus assim, olha, a multidão o está apertando. Então, se a multidão estava apertando Jesus, significa que naquela multidão as pessoas não estavam a 2, 3, 4 metros de distância uma da outra, estavam todas coladas uma na outra. Então, para poder passar ali, para chegar até onde Jesus estava, exigiu daquela mulher um sacrifício, exigiu daquela mulher um esforço, exigiu daquela mulher uma determinação muito grande, determinação essa que foi colocada, que foi gerada no coração dela, através da palavra de Deus, através dela ouvir falar de Jesus. Aí, querido, quando a palavra de Deus entra na vida de uma pessoa de fato, de verdade, quando uma pessoa recebe a palavra de Deus de fato e de verdade, não tem obstáculo que para essa pessoa, não tem obstáculo que impede essa pessoa de buscar a Deus. Então aquela mulher sai agora e entra no meio da multidão. Fica imaginando aquela mulher andando como que abaixada, empurra um, empurra outro, empurra um para outro. Quem sabe alguém dizia, essa mulher tá louca, onde vem essa doida empurrando os outros? Mas não é doidura não, é sede de Jesus, é sede da presença de Deus, é vontade de tocar nele, é vontade de ser curada, é desejo de ser restaurada. Isso é a atitude de alguém que reconheceu naquele momento que
só Jesus podia mudar a situação dela. Isso é a atitude de alguém que reconheceu naquele momento que só Jesus podia mudar a vida dela. Quer saber? É Jesus que pode mudar a sua vida, é Jesus que pode transformar a sua vida, é Jesus que pode curar você, é Jesus que pode transformar a tua casa, é Jesus que pode trazer providência para o seu lar, é Jesus que pode mudar a sua história. Só Ele pode fazer isso. A mulher entende isso, só Ele pode fazer. Se é só Ele que pode mudar a minha história, então eu enfrento o que tiver que enfrentar, mas eu não vou deixar Ele passar por aqui sem eu tocar nele. Isso é tremendo, gente. E vai aquela mulher talvez fraca, mas a fé que estava no coração dela agora estava falando mais alto do que a fraqueza física. A fé que estava no coração dela estava falando mais alto do que a fraqueza emocional, psicológica. A fé estava falando mais alto. A fé estava falando mais alto no coração dela do que, quem sabe, a fraqueza que ela tinha, que ela estava por causa daquela hemorragia. E aquela mulher vai, entra pelo meio da multidão, e a Bíblia diz que ela então toca em Jesus. Ela toca na orla da veste dele. A orla é a parte mais baixa da veste. Então, para isso, creio que ela teve que se abaixar, porque ninguém toca em Jesus com, desculpa a expressão, tá, gente? Ninguém toca em Jesus com o tupete alto, não. Ninguém toca em Jesus querendo pisar muito alto, não. Para tocar em Jesus tem que se abaixar. Para tocar em Jesus tem que se humilhar. João Batista diz que importa é que ele cresça, que eu diminua e ele cresça. Para tocar em Jesus tem que descer. Tudo indica que aquela mulher teve que se abaixar para tocar na veste dele. Porque é por isso que muita gente está esbarrando em Jesus, apertando Jesus, mas não está tocando nele. Porque para tocar tem que abaixar. Para tocar tem que se curvar perante ele. A diferença daquela mulher com a multidão está aí. Os discípulos falaram que a multidão estava apertando ele. Por quê? A multidão ninguém estava abaixando, não. Ele estava andando ali à altura igual com ele e pronto, acabou. Altura igual com ele e pronto, acabou. Quantas pessoas estão andando assim hoje, pensando ser igual a Deus? Alguns estão achando de ser até maior do que Deus. Tem gente querendo dar ordem para Deus. Isso não é tocar em Jesus. Mas a mulher se abaixa. Provavelmente ela teve que se abaixar para tocar na orla, sendo que a orla era a parte mais baixa da veste. E ela toca ali. E quando ela toca, de repente ela sentiu que foi curada. E quando ela sente que foi curada, Jesus também sentiu que dele saiu virtude, que dele saiu poder. Aí ele vira e pergunta: quem foi que me tocou? Quem me tocou? Aí vem os discípulos e falam assim: olha, mas a multidão está apertando o senhor ainda pergunta uma coisa dessa? Jesus não estava nem aí com quem estava esbarrando nele, não. Jesus não estava nem aí com quem fica esbarrando nele, não. O negócio dele é com quem toca. Sabe o que significa esbarrar em Jesus? Esbarrar em Jesus significa muitas das vezes falar que é crer em Deus, falar que crê em Jesus, mas não quer mudar de vida. Quantas pessoas estão assim? Dizendo eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Algumas dizendo eu sou de Jesus, eu frequento a igreja, mas não quer mudar de vida. Continua com a mesma vidinha de sempre, envolvido com pecado, com mentiras e tantas outras coisas. Isso é esbarrar em Jesus. Ele não sente nada com isso. Isso não chama a atenção dele. É tanto que a multidão estava esbarrando nele, apertando nele, como os discípulos dizem,
E ele, em momento algum, ele perguntou assim: quem está me apertando? Quem está esbarrando em mim? Não, em momento algum ele perguntou isso, porque isso não chamou a atenção dele. Mas, quando a mulher tocou, aí chamou a atenção. Ele sentiu que dele saiu virtude. Ele sentiu que dele saiu poder. Ei, querido, tocar em Jesus é muito diferente de esbarrar nele. Andar com Deus, ter uma vida com Deus, é muito mais além do que simplesmente frequentar, é simplesmente ser membro de uma igreja. Entendeu isso? Andar com Jesus, ter uma vida com Jesus, ter uma vida com Deus, significa ouvir, praticar a sua palavra, significa obedecer a sua palavra, significa se abster do pecado, significa se abster das coisas erradas. Isso é tocar em Jesus, porque quem toca de verdade é aquele que se humilha aos pés dele, que se rende, aquele que aceita a vontade dele. Tocar nele, de fato, significa isso. Aí quando os discípulos disseram que a multidão estava apertando, mas Jesus continua olhando, porque ele sabia que alguém tinha tocado nele de uma forma diferente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode estar no meio de uma multidão de milhões de pessoas, que Jesus conhece o seu toque. Jesus conhece a sua voz. Ele sabe distingui-la no meio de milhões, porque ele te conhece individualmente. Ele te conhece em todos os detalhes. Aí a Bíblia diz que a mulher, vendo aquilo, então ela se prostra aos pés dele e conta toda a verdade. Em outras palavras, ela diz: foi eu que toquei no Senhor. Essa versão, linguagem de hoje, fala que ela se prostra ali tremendo de medo. Por que tremendo de medo? Uma pessoa que estava lá considerada como impuro, que não podia estar no convívio social, se fosse apanhada, poderia ser apedrejada. Talvez o medo desta mulher agora era esse. O medo dessa mulher agora talvez era esse. E é o que eu venho dizer para você. Não precisa ter medo de Jesus. Nós temos que obedecê-lo, respeitá-lo. Mas não precisa ter medo de Jesus. Sabe por quê? Porque ele te ama. O objetivo principal de Jesus para com o pecador é perdoar os pecados. É restaurar o pecador. Aí quando aquela mulher conta tudo para ele agora, porque provavelmente ela pensava que ele ia mandar apedrejá-la. Mas de repente Jesus vira para aquela mulher e fala assim: filha, vá em paz, a sua fé te salvou. Olha o que ela ouve dele. Para quem esperava talvez que fosse vir uma ordem ali para que apedrejasse ela. Não, veio uma ordem dizendo: a sua fé te salvou. Aí eu fico imaginando talvez quantos ali que esperava o contrário e ouviu Jesus dizer para essa mulher: a sua fé te salvou. Alguns estudiosos comparam isso com a salvação em si. Como se Jesus estivesse declarando ali a salvação na vida daquela mulher. Então, para quem simplesmente queria uma cura para uma hemorragia, recebe também ali a salvação. Aí eu fico imaginando, me lembrei aqui de Daniel, por exemplo. Me lembrei de Daniel.
quando Daniel foi jogado na cova dos leões, inventaram um complô ali contra ele, mentiras falsas, uma armação maligna, uma armação do diabo contra Daniel. E por causa disso ele foi parar na cova dos leões, porque ele não podia negar a palavra de Deus, não podia negar os princípios da palavra de Deus. E porque ele não negou esse princípio, ele foi jogado na cova dos leões. E a Bíblia diz que de manhã o rei não dormiu aquela noite, né? Porque ele amava Daniel. Aí de manhã ele chega lá e grita: Daniel! Daniel responde lá: ó rei, vive o Senhor para sempre. Meu Deus enviou um anjo e ele fechou a boca dos leões e eles não me fizeram dano algum. Aí eu fiquei imaginando qual foi a reação daqueles que armaram aquele complô todo para jogar Daniel na cova. Aí eles acabaram assistindo Daniel ser retirado daquela cova. Acabaram assistindo o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, ser exaltado e ser glorificado. Eu comparo isso com a história daquela mulher agora. Talvez alguém ali no meio daquela multidão esperasse que ela fosse apedrejada, mas não. Jesus falou: vai em paz, a tua fé te salvou. Vou falar uma coisa para você: talvez o inimigo, o adversário, talvez ele já tinha preparado uma plateia para assistir a sua derrota, para assistir o seu fracasso. Mas eu venho aqui como profeta de Deus dizer que essa plateia que o inimigo armou para assistir a sua derrota, eles vão assistir sim, mas eles vão assistir a sua vitória. E é o seu Deus, o nosso Deus, ser exaltado e ser glorificado em nome de Jesus. Eu tenho certeza disso, que num período como esse, o diabo, por algum momento, ele pensou que tivesse vencido a igreja. Por algum momento, ele pensou que tivesse acabado com a raça da igreja na terra. Mas muito pelo contrário, ao passar essa pandemia, Satanás vai se deparar com igrejas cheias de pessoas buscando a Deus, adorando a Deus, com pessoas sedentas da palavra de Deus, sedentas da vontade de Deus, sedentas da unção de Deus e do poder de Deus na vida delas. Creia nisso nessa noite. Creia nisso nessa noite. Que a palavra de Deus, ela muda sim a vida do ser humano. A palavra de Deus restaura o emocional, restaura o psicológico das pessoas. A palavra de Deus restaura a área espiritual das pessoas. Antes de finalizar, eu volto lá no início para dizer mais uma vez: quantas pessoas que chegaram nas igrejas emocionalmente destruída, psicologicamente destruída, e através da palavra de Deus elas foram restauradas. Sabe por quê, queridos? A palavra de Deus tem esse poder. A palavra de Deus tem esse poder. A palavra de Deus tem poder. Jesus tem poder para curar qualquer enfermidade física, emocional, espiritual. Está aí esse Covid-19. Ninguém sabe qual é o medicamento. Ninguém sabe ainda. Mas Jesus é o remédio para tudo isso. Jesus tem poder para curar pessoas com essa enfermidade. Que isso, pastor? Tem. Jesus tem poder. Porque tudo é possível para Deus. Então, se eu fosse dar um tema para esta palavra nesta noite, eu diria: a importância da igreja na sociedade. Esse é o tema desta palavra nessa noite. Que Deus possa abençoar você, que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesta palavra, nesta noite, que eu creio, tenho certeza que esta palavra veio do coração de Deus. Uma noite de paz, uma noite de bênção, né?
Ainda que você talvez esteja na cova dos leões, creia que ainda que seja na madrugada, o Rei dos Reis vai lá te tirar dessa cova, para que todos venham ver a sua vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Forte abraço a todos, saúde, paz e prosperidade.